A maneira como as empresas olham para os seus funcionários, nossa, mudou da água para o vinho. O que um dia foi visto só como uma peça na engrenagem, hoje é o grande motor do negócio. Nesta análise, a gente vai mergulhar fundo nessa jornada fascinante da gestão de pessoas. E no centro de toda essa história tem uma pergunta que define tudo. As pessoas são um custo que a gente precisa cortar o tempo todo ou são um ativo que a gente precisa valorizar? A resposta para essa pergunta muda completamente o jogo, e como vamos ver, ela mudou de um jeito impressionante ao longo do tempo. Para a gente ter uma ideia de onde viemos, é só olhar lá para trás para a era industrial. A visão era, assim, brutalmente funcional. Um exemplo que choca: crianças eram contratadas para limpar máquinas perigosíssimas, simplesmente porque eram pequenas e conseguiam entrar nos vãos. Isso diz muito sobre um mundo onde o ser humano era visto só como mais uma ferramenta. Ok, mas como é que a gente saiu dessa realidade tão dura e chegou onde estamos hoje? Vamos fazer uma viagem rápida pela história para entender os principais momentos dessa grande virada. Aqui no Brasil, essa evolução tem datas bem marcadas. Antes de 1930, o que contava era a força física, o músculo. Com a industrialização, lá pelos anos 30, veio a necessidade de controle, de ter tudo documentado. Mas o grande ponto de virada, o divisor de águas, foi em 1943 com a CLT. Ali, as empresas foram forçadas a enxergar os trabalhadores como cidadãos, com direitos. Daí para frente a mentalidade foi mudando. Nos anos 50 o foco passou a ser treinamento e nos anos 90, finalmente, a gente começa a falar de uma visão mais estratégica. E essa mudança fica muito clara quando a gente compara dois conceitos. O antigo departamento pessoal, o DP, era o guardião da burocracia. Sabe, controlava o ponto, a folha de pagamento, era uma coisa puramente numérica. Já a chegada dos recursos humanos, o RH, foi a primeira grande mudança de chave. Foi quando se começou a tratar as pessoas como um recurso que podia ser desenvolvido, com foco em treinamento e motivação. Mas a evolução não parou em recurso, não. O próximo salto foi ainda maior e transformou de vez o papel das pessoas dentro das organizações. E aí, nos anos 90, surge o conceito de gestão de pessoas. A palavra-chave aqui, que muda tudo, é parceiro. Pensa bem, um parceiro não é só um recurso que se usa, é alguém com quem se colabora, cujas ideias são fundamentais para o sucesso. As pessoas deixam de ser só executoras e passam a fazer parte da estratégia do negócio. Essa frase resume a nova visão de um jeito brilhante. Não se trata mais de alguém que simplesmente ocupa um cargo. Agora, falamos de um participante ativo, que contribui com todo o seu conhecimento, suas atitudes, suas ações. É uma mudança profunda na forma de valorizar a contribuição de cada um. Beleza, essa ideia de parceria é ótima na teoria, mas e na prática? Como isso funciona? A gestão de pessoas modernas se apoia em 6 processos que são essenciais para fazer isso acontecer. Esse diagrama aqui ajuda a gente a visualizar o sistema completo. A gestão de pessoas moderna é como um ciclo, tudo integrado. Começa com agregar, que é basicamente encontrar os talentos certos. Depois, a gente tem os processos de aplicar, recompensar e desenvolver, que são para garantir que essas pessoas estejam engajadas, sejam bem remuneradas e continuem crescendo. E para fechar, os processos de manter, cuidando do bem-estar e monitorar, usando dados para entender o que está funcionando, rodam o ciclo. Um depende do outro para a coisa toda funcionar. Agora vamos amarrar tudo isso para entender por que a gestão de pessoas deixou de ser uma área de apoio e virou uma peça central na estratégia de qualquer empresa que quer ter sucesso hoje em dia. E o ponto fundamental é este: gerenciar pessoas não é mais só uma tarefa administrativa de preencher papelada. Hoje, isso é um dos pilares da vantagem competitiva. No mercado super disputado, o jeito que uma empresa atrai, desenvolve e segura seus talentos é, muitas vezes, o que faz toda a diferença. O modelo de Ulrich é ótimo para a gente entender esse novo papel. Pensa num equilíbrio constante. De um lado, tem que cuidar dos processos do dia a dia, a folha de pagamento, a administração, tudo isso. Do outro, o foco tem que estar nas pessoas e no futuro, desenvolvendo líderes, planejando a transformação da empresa. A gestão de pessoas moderna não pode ficar só no operacional. Ela precisa atuar nesses 4 quadrantes ao mesmo tempo, construindo a ponte entre o hoje e o amanhã da organização. E o futuro? Bom, a evolução não para, 2 tendências gigantes se destacam. Primeiro, o RH está cada vez mais virando uma consultoria interna, ajudando os líderes a gerirem melhor suas equipes, em vez de centralizar tudo. E segundo, a estratégia de pessoas e a estratégia de negócios estão virando uma coisa só. O foco é muito claro: gerar valor para a organização através do seu maior ativo, que são as pessoas.
E para fechar, fica aqui uma reflexão. Depois de percorrer toda essa jornada, desde a visão do trabalhador como uma peça de máquina até a de um parceiro estratégico, a pergunta que fica é: na organização de cada um, em qual ponto dessa longa evolução as pessoas realmente estão?